Fala galera, no vídeo de hoje vamos tentar entender como é que a Alemanha votou em Hitler e nos nazistas e como é que o fascismo chegou ao poder naquele país. Desde já eu peço, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso é atualidade, confere aí. A pergunta central aqui é por que os alemães votaram em Hitler? Por que fizeram essa escolha diante de tantas outras que existiam? A resposta vai para além da questão educacional, porque na época a Alemanha tinha um dos melhores sistemas de educação do mundo, maior quantidade de doutores, e ainda assim fez a opção pelo fascismo. O aparente sucesso do fascismo na Itália, como Mussolini, talvez não fosse a única explicação. Vamos tentar discorrer entender um pouco mais. Muitas pessoas alegam que os alemães não sabiam o que estava acontecendo, mas quando a gente avalia alguns fatos, como por exemplo a construção do campo de Dachau, ele fica a menos de 20 quilômetros de Munique. E a sua inauguração se deu em meio a uma entrevista coletiva em 1933. Ou seja, era algo que era bem público naquele momento, muito antes de começar a própria guerra. Mas será que, para além disso, as pessoas realmente não sabiam? O professor Oliver Stankel fez uma entrevista com um parente para poder entender a situação. E um amigo da família relatou: se soubesse que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele. Então o professor perguntou: mas como você pode dizer isso, considerando que Hitler falou publicamente que expandir o território alemão e enforcar criminosos judeus durante a campanha? E ele respondeu: eu achava que ele era um pouco mais que um palhaço, um trapaceiro. Essa é a visão geral que muitos tinham, de que ele era apenas um falastrão, um palhaço, que aquilo não iria para frente. Na verdade, quem era esse Adolf Hitler, que foi o grande líder alemão? Na verdade, nem alemão era, ele era austríaco. O Hitler vai ter uma juventude onde ele tenta pintura, vai ser recusado 2 vezes na Escola de Belas Artes de Viena e tenta, basicamente, a partir disso, vender suas obras pelas ruas mesmo. E foi assim, meio frustrado suas expectativas na juventude de se tornar um grande pintor. Com a Primeira Guerra Mundial, ele acaba se alistando no exército alemão, coisa que nem poderia, porque era austríaco, mas por um erro na documentação, ele consegue se alistar e atuar pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Como um desempregado no pós-Primeira Guerra, fica muito evidente ali o seu discurso de críticas a minorias, querendo atribuir a esses grupos o fracasso da Alemanha. E assim foi crescendo na política. O pequeno partido nazista, com sua agenda de ódio e ressentimento em relação a estrangeiros e minorias, acaba ganhando espaço e eleição após eleição vai conseguindo eleger mais deputados. Nesse quadro de crescimento do Partido Nazista, o ano de 1932 vai ser muito marcante, porque é o momento onde o Hitler se candidata à presidência e consegue o segundo lugar com quase 37% dos votos. Para além disso, os deputados também conseguem muitas cadeiras no parlamento, e o Partido Nazista consegue se destacar bastante nesse cenário. Os anos de 30, 31 e 32, ou seja, justamente pós-crise de 29, foi um momento de muito crescimento para os nazistas. À medida que a situação econômica da Alemanha ficava pior, eles ficavam mais evidentes. Essa força política dos nazistas nas urnas e na rua fez com que Hitler fosse chamado para ser chanceler. O presidente Hindenburg estava muito pressionado e imaginou que uma grande coalizão seria a melhor forma de conseguir governar. A escalada de poder de Hitler teve vários episódios, no mínimo, curiosos, como, por exemplo, em fevereiro de 33, o incêndio no parlamento, que foi um grande pretexto para que Hitler perseguisse opositores políticos, à medida que foi atribuída a culpa desse incêndio a comunistas. Logo depois, em março, vem a Lei de Concessão de Plenos Poderes, onde a ditadura nazista já ia se escancarando, mesmo com o presidente Hindenburg na presidência. Mas essa ascensão de Hitler mostra alguns aspectos da sua característica política. Na primeira imagem que a gente pode ver ali embaixo, onde tem o Hitler submisso a um presidente popular, que é o Hindenburg, vemos a segunda imagem, onde vemos o presidente já com uma idade avançada, com 82 anos, uma saúde muito frágil, e o Hitler já despontando como uma grande liderança política. A partir da morte de Hindenburg em 1934, ficou evidente, Hitler junta todos os poderes e se coloca como Führer, o grande líder da Alemanha naquele momento. Aí estava consolidado seu projeto de ter o poder supremo na Alemanha, muito similar ao que aconteceu com Mussolini na Itália. Claro que não podemos desprezar as consequências da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Ao final da guerra, derrotada, a Alemanha é considerada culpada por Inglaterra e França, então obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Dessa forma, a Alemanha teve que entregar territórios nas suas áreas coloniais e no próprio continente europeu para esses países, além de pagar indenizações a esses países e ter que se desmilitarizar, tendo que entregar veículos militares e desempregando milhares e milhares de soldados. Politicamente, o governo que se constituiu ali, a chamada República de Weimar, apesar do seu caráter amplamente democrático, era visto de uma forma muito negativa pela população alemã. Considerava um governo fraco, que se submeteu à vontade da Inglaterra e da França. Com isso, temos uma primeira grande explicação para a ascensão do nazismo na Alemanha: o cenário econômico caótico.
Uma inflação galopante de 29.500% ao mês, fazendo com que o preço de produtos básicos como o pão subisse de forma abrupta, como nós podemos ver no exemplo aqui ao lado. Além disso, todo esse processo inflacionário corrói a moeda nacional. Podemos ver nas imagens abaixo como é que o marco, a moeda alemã da época, era utilizada das formas mais improváveis, seja para crianças brincando ou mulheres querendo aquecer o fogo. Então, o dinheiro não tinha valor algum e o índice de desemprego era altíssimo. Quer dizer, um cenário caótico que o Hitler utilizou como oportunidade para vender uma promessa de crescimento econômico. Claro que se soma outros aspectos. Os alemães tinham perdido a fé no sistema político. Acreditavam que a democracia da República de Weimar não conseguiria reverter o quadro econômico. Então se procurava um novo rosto, alguém que fosse fora da política tradicional, alguém novo, que viesse com uma nova proposta, abandonando a velha política. Nesse sentido, Hitler se apresenta como uma liderança forte, como era o Bismarck no passado, no século XIX, para poder conduzir a Alemanha rumo ao sucesso. Mas como se comunicar com a população? Isso Hitler sabia fazer muito bem. Afinal de contas, sabia usar muito bem as mídias para se comunicar com a população. Ele usava um linguajar muito simples, diferente dos políticos antigos, procurava chegar e cativar a população. Às vezes ele esbarrava em termos chulos e politicamente incorretos, mas isso dava uma certa autenticidade a ele. As pessoas gostavam dele em função disso. Afinal, parecia ser um homem do povo. É engraçado que isso tudo pensado nos mínimos detalhes. Mussolini já fazia isso na Itália alguns anos antes. Por exemplo, quando ele utiliza a expressão Duce, líder, a ideia ali é simplesmente utilizar uma palavra mais curta, que pudesse ser gritada pela multidão. Muito mais fácil gritar Mussolini, gritar Duce, Duce. Assim, de forma simples, você cria um grito que pode ser falado por uma multidão de forma harmônica, causando uma sensação de uniformidade e unidade àquele grupo. Na sua obra Minha Luta, Hitler já escreveu na década de 20 o que ele imaginava em relação a esses pontos. Olha só o que ele falou. Toda propaganda deve ser apresentada de uma forma popular, não estar acima das cabeças dos menos intelectuais daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Quer dizer, se apela para o aspecto sentimental na propaganda, para atingir a pessoa, independente se aquela questão é racional ou não. Nessa construção toda, um personagem que foi muito importante foi Joseph Goebbels. O Goebbels ele foi ministro da propaganda e acompanhou Hitler por toda a carreira, do início do Partido Nazista até a morte. E aí é interessante perceber que todo esse jogo de cena era construído. Hitler treinava, não era de improviso que na hora acontecia. Na verdade, era toda uma construção dessa imagem, através de grandes ensaios fotográficos como esse que nós podemos observar. Antes vendeu uma imagem espontânea, mas na verdade nós temos uma imagem que é construída com técnicas de propaganda e muito suor por parte da sua equipe. Mas é óbvio que o Hitler também tinha sua função nessa engrenagem de construção de uma imagem em torno dele. O cineasta sueco Peter Cohen ele evidencia, na sua obra Arquitetura da Destruição, que é um dos grandes clássicos sobre a estética nazista, como é que o Hitler ele fazia essa construção. Ó. No palanque, ele encarnava o mito do corpo da Alemanha, cujo sistema circulatório era a massa, que aplaudia com devoção. Então, na verdade, você tem essa lógica realmente dele como líder, o cabeça que conduz aquela nação. E em torno disso se constrói a figura do mito que era o Hitler, como o grande salvador daquelas pessoas. O psicanalista Walter Lenz tem um bom trabalho que fala sobre isso, como é que é uma construção de um complexo de Messias, como se ele fosse o grande salvador daquela nação e fosse conduzi-la para o caminho. Outro fator muito importante para a eleição dos nazistas foi o conservadorismo. O que significa isso? No pós-Primeira Guerra Mundial e durante a década de 20, nós temos uma mudança nos padrões de comportamento, com mulheres ganhando mercado de trabalho, se expondo muito mais nas ruas, os próprios gays ganhando um pouco mais de visibilidade. Então, nesse contexto, você tem aí alemães que queriam a Alemanha à moda antiga, como era anteriormente. Essa liberdade toda parecia, na verdade, para muitos deles, libertinagem. Então, era hora de acabar com aquilo e estabelecer novos padrões morais para aquela sociedade alemã, restabelecendo as antigas normas de comportamento e padrão. É curioso porque Hitler tinha entre seus principais apoiadores desde o início Ernst Röhm, que era assumidamente homossexual, e muitos acreditam que por isso acabou sendo assassinado no episódio conhecido como A Noite dos Longos Punhais, onde Hitler ordenou a morte de mais de 80 lideranças nazistas, no momento crucial de consolidação do nazismo no poder. E pela falta de informações, é difícil mensurar a participação eleitoral da comunidade LGBTQI+, em relação às mulheres pode ficar muito mais evidente, à medida que podemos ter dados eleitorais que nos evidenciam que as mulheres votaram da mesma forma que os homens. Logo na Alemanha, que era um país onde as mulheres tinham uma grande penetração na sociedade, eram advogadas, professoras, médicas e tinham funções muito importantes naquele momento, mas acabaram aceitando a lógica machista e fascista de que a mulher tem um espaço determinado pelo homem. No caso da Alemanha, fica muito evidente como é que essa propaganda nazista ela atingia essas mulheres, a ponto de elas criarem a Liga das Mulheres Nazistas, uma propaganda que não se evidenciava como mulheres, mas sim como mães que iriam parir os filhos da raça pura. Quando a gente para analisar esse slogan, fica muito evidente. Criança
cozinha e igreja. Era essa a proposta nazista para as mulheres alemãs. A postura de algumas minorias também cooperou para chegar aos nazistas ao poder. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso dos judeus, alguns acreditavam que isso não poderia acontecer, e afinal de contas, o preconceito, a perseguição, os judeus sofreram desde a antiguidade. Na Europa, então, isso estava muito evidente. Então, era algo que poderia ser tolerado, que ia passar em algum momento, em alguma medida. Só que não passou, só piorou, só se acentuou. A gente, nesse quadro, percebemos situações muito loucas, como, por exemplo, esse caso aqui, ó, Associação de Judeus Nacionais Alemães. Esses judeus apoiaram e votaram em Hitler, acreditando que o que ele fazia realmente era correto, afinal, porque eles acreditavam que ele apenas perseguiria os judeus que estavam chegando na Alemanha naquele momento, vindo do leste europeu, ou mesmo sionistas. Os judeus dessa associação defendiam que deveria existir um judeu puro alemão, ou seja, uma incongruência total. Não sabiam eles que os próprios seriam vítimas de toda aquela máquina fascista. Porque, infelizmente, é assim mesmo. Alguns acreditam que o fascismo não é tão ruim, que na verdade não é tudo aquilo, até que chegue próximo, até que não atinja ele próprio. Outra característica marcante do fascismo é a apresentação de soluções simplistas para os problemas. Por exemplo, em relação à questão da violência urbana, o que se falava na Alemanha? Basta aumentar a aplicação de penas de morte, aumentar o rigor com as punições, que isso se resolveria. Quando você olha, por exemplo, a questão econômica, se atribuir a agentes internos e externos os problemas. Por exemplo, os judeus dentro da Alemanha, ou até mesmo num grande sistema capitalista controlado por esses judeus. Fora os próprios comunistas, que também eram acusados de serem responsáveis pelos problemas sociais e econômicos da Alemanha. Sempre lembrando que tudo isso era embalado por slogans muito patrióticos, como, por exemplo, Alemanha acima de tudo, conforme você está vendo no cartaz, renascimento da Alemanha, um povo, uma nação, um líder. Esse tipo de mensagem simplista e rápido chegava ao coração e às mentes das pessoas, fazendo com que os nazistas se fortalecessem cada vez mais. Mussolini, no passado, já usava a mesma tática de fazer cartazes com slogans fáceis e rápidos para a população entender, evocando um passado grandioso da Itália, como, por exemplo, esse cartaz que você está vendo aí, ó, por uma grande Itália. Quem não vai querer a sua nação grande? O problema é o caminho que se usa para chegar lá. Falando em caminho, esse caminho dos fascistas foi muito facilitado, tanto na Itália como na Alemanha, pela participação e o apoio das elites. As elites, elas temiam a ascensão do socialismo, que era a grande ideologia daquele momento popular. Então o fascismo tinha que se apresentar como uma opção que mantivesse a propriedade privada. O fascismo, por mais popular que fosse, ainda assim era capitalista, ou seja, tinha a manutenção da propriedade privada como uma coisa essencial. Então, grandes empresas, tanto da Itália como da Alemanha, colocaram muito dinheiro no fascismo. E não era só uma questão de financiar o fascismo. Muitos empresários também se aproveitavam disso para fazer um crescimento econômico, à medida que conseguiam vantagens em contratos e favorecimentos mais diversos pelo tráfico de influência que acontecia. Então é curioso, porque durante as campanhas os fascistas reclamavam da corrupção, da falha de caráter dos governantes, mas uma vez no poder, favoreciam empresários a todo momento em troca de dinheiro. Um caso que evidencia esse tráfico de influência é a própria cidadania do Hitler. Como nós sabemos, ele era austríaco. E como é que ele virou alemão? Um apoiador nazista chamado Werner Kanstel tinha um cargo político no interior da Alemanha. E aí chama o Hitler para ser um funcionário público. A partir daí, Hitler consegue sua cidadania e pode concorrer à presidência. Posteriormente, já no poder, ele consegue colocar o Werner como chefe do banco estatal, ou seja, o tráfico de influência acontecendo ali em vantagem própria. Muitos projetos foram desenvolvidos pelo governo nazista e várias empresas alemãs se favoreceram desse contexto para poder crescer ainda mais. Temos alguns exemplos aqui abaixo, como, por exemplo, o Hugo Boss, que fazia uniforme para o exército nazista. Quando é criado também o Volkswagen, o carro do povo, isso é um projeto com claro interesse de atender uma necessidade que o partido colocou. Mas uma das características clássicas do fascismo é o uso da violência como tática política. Seja apenas numa fala que incita a violência, ou seja lá na prática, quando fascistas agridem pessoas nas ruas. Isso é uma característica muito evidente nos fascistas, seja na trajetória para chegar ao poder e quando está lá estabelecido, onde oficializa essa coisa. O medo é uma tática muito clara. Muitas pessoas não denunciavam o nazismo dentro da Alemanha pelo medo, medo de morrer, sejam políticos ou pessoas comuns. Os nazistas intimidavam nesse sentido, de ameaçar de morte. Então, nesse momento, muitas pessoas se calavam. E esse era o grande erro. Quando as pessoas se calavam, mais os nazistas cresciam, mais se armavam. O historiador Eric Johnson, no seu livro Nazi Terror, evidencia muito isso. Olha o que ele fala. A Gestapo, que era a polícia política, né, secreta dos nazistas, não seria tão eficiente se ajuda os cidadãos comuns. Você tem um outro componente aqui, que é o quê? As delações. Então, para além do medo exercido pelas forças do Estado, você tinha as delações das pessoas comuns. Um vizinho, qualquer pessoa que poderia delatar você. Então, dentro desse contexto, muitos realmente, pelo medo, pelo desespero, pelo apreço à vida, se calavam.
o que é tudo que o fascismo quer. Pessoas quietas que aceitem aquela condição. Ao longo desse vídeo, nós vimos vários aspectos que ajudam a explicar um pouco a ascensão do nazismo. Sejam questões econômicas, as soluções simples que eles apresentavam, a falta de fé da população na política como ferramenta de mudança, as pessoas que minimizavam as ofensas, achando que aquilo não ia para frente, o linguajar simplista que cativava algumas pessoas, o uso da propaganda para construir toda uma imagem, os conservadores que abraçam essa ideia, porque na verdade não é só uma construção, é também de pessoas que têm o preconceito entre si e que aceitam aquele discurso como uma verdade. Temos também favorecimento dos setores da elite, até mesmo do próprio clero, como foi o caso do Mussolini com a Igreja Católica e a criação do Vaticano, como definitivo o uso da violência para gerar medo. Mas esse que é o grande problema. Não podemos nos calar. O fascismo, enquanto é pequeno, é ovo na serpente, dá para ser combatido. O problema é quando a gente deixa crescer e penetrar na nossa sociedade. Aí fica um caminho muito complexo de ser combatido. Então, qualquer movimento político, mesmo que vagamente utilize qualquer uma dessas características, deve ser questionado, porque liberdade e democracia são os maiores valores que temos enquanto sociedade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, porque sua atualidade deve ser visto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.